Oi pessoal, aqui quem fala é Marlon Porto, eu sou proprietário e técnico de mixagem e masterizações da ProMaster Studios. Tenho alguns trabalhos reconhecidos a nível de Brasil e também atendo clientes e bandas do exterior. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Conecta e ao pessoal da revista Música e Mercado por essa oportunidade de poder compartilhar minha experiência em áudio aqui com vocês nessa palestra online. Hoje, nesse vídeo, você verá a temática Masterização in the Box e seus segredos. O que você vai ver a seguir são alguns passos importantes para vocês agregarem ao seu processo de masterizações in the box. Então vamos lá. Primeiro passo: a normalização da mix no padrão EBU R128. Para isso, diminua os clipes mais altos em até menos 3 dB, para não prejudicar essa normalização. Feito isso, normalize. Esse é o padrão seguro para conter vazamentos de True Peaks acima de 0 dB. Segundo passo: faça os cortes e faders in e out na música e insira 400 milissegundos em tempo mudo no início e ao final do seu arquivo de áudio. Terceiro passo: busque as músicas de referência de masterização escolhida por você e o cliente, levando-se em consideração o timbre, o punch e o volume final. E adicione em um plugin de conferência AB em sua plataforma de masterização. Você vai precisar dele mais tarde. Quarto passo: filtro de equalização técnico. Ele tem a função inicial de preparar tecnicamente o seu áudio para o que vem a seguir. Use-o para cortar os excessos de subgraves e ressonâncias indesejadas. E também nos agudos para fazer cortes de excessos. Se necessário, faça 1 ou 2 sweeps no máximo de varredura de frequência de ressonância na sua mix. Corte no máximo menos 3 dB, pois em se tratando de masterização, as intervenções não podem ser drásticas, né, de forma nenhuma. A não ser no ganho de volume final no limiter, quase no final do seu processo. Aproveite esse momento para controlar com um EQ dinâmico uma caixa ou vocais mais proeminentes da sua mix. Você pode usar o equalizador Pro Q3 da Faberfilter para essa finalidade. Vou explicar um pouquinho, pessoal. Esses sweeps, por exemplo, que você vai fazer na mixagem, na masterização você pode fazer 1 ou 2 sweeps, não mais do que tirar menos 3 dB, mais do que isso você não pode. Masterização, todos os movimentos não podem ser drásticos, mas se houver uma frequência, um artefato de ressonância ruidoso na sua mix, você pode fazer esse corte. Onde? No equalizador técnico, que é o primeiro. Passa alta e passa baixa. Também, cuidado com o seu passa alta para não prejudicar seu low end. Então, nesse caso, já fica sabendo que um submaster, para quem masteriza, é importante. Vamos agora para o quinto passo. Use compressão em mid-side. Compressão na masterização é mid-side. Eu masterizo in the box, já fiz várias masterizações aqui no Brasil e faço atualmente para umas bandas lá de Portugal e até mesmo em Londres, os amigos nossos que moram lá. E já tem uns 3 anos que eu uso compressão mid-side, porque fica mais fácil de você ter um controle com mais profundidade, né? O raio de uso da compressão e masterização deve variar em 1,5 por 1 e no máximo 2 por 1. E procure usar o mesmo raio da compressão no mid e também nos sides, para manter uma certa homogeneidade musical. É importante lembrar que os plugins a serem usados no processo de masterização devem manter o punch do som. Recomendo os da marca T-Rex para esse fim, são os que eu uso, né? Quinto passo: use compressão mid-side em sua aplicação em 100% no dry wet. Não dose, não dê meio termo, 70, 80, é 100%. Masterização in the box, compressão é 100%. O raio de uso na compressão de masterização deve variar entre 1,5 por 1 e 2 por 1. E procure usar o mesmo raio na compressão do mid também nos sides. Importante lembrar que os plugins a serem usados durante o processo de masterização devem manter o punch do som. Para isso eu recomendo os da T-Rex. Tá, ok? A redução de ganho de compressão geralmente não deve ultrapassar os 6 dB. Mas isso vai depender da dinâmica da sua mix e do resultado final de sua master, e também do volume final da sua master. Ou seja, se você quiser chegar em menos 6,5 de LUFS de volume final na sua master, use bastante compressão.
Esteja certo também de que há um equilíbrio entre a compressão do mid e dos sides, pois você tem que manter esse equilíbrio, como eu já falei, que deverá soar agradável aos ouvintes. Se você der mais compressão no meio e menos no lado, esse desequilíbrio não soa agradável ao ouvinte do público, né? Sexto passo, ainda na compressão. Você tem a possibilidade de usar o filtro sidechain passa alta em alguma de suas masterizações, principalmente em músicas mais percussivas ou na preservação do seu low end. Procure usar ataques lentos e releases não muito longos para não matar a sonoridade musical. Sétimo passo. Haverá situações em que você poderá resolver aumentando um pouco o volume dos sides em relação ao mid, na compressão. Por exemplo, se você deseja buscar um pouco mais de som das salas ou dos overs numa gravação de bateria acústica, ou você pode fazer o inverso, aumentar um pouco mais o mid em relação aos sides, se você quiser, por exemplo, que a voz do cantor venha mais para frente, né? Fique mais na cara, nas músicas mais introspectivas. Oitavo passo. A parte de referenciamento, é muito importante. Ela evita que você saia muito da linha da masterização escolhida no início pelo cliente e também lhe ajuda a referenciar o seu low-end. Você pode usar o EQ-Match da T-Rex para análise timbral e depois aplica o resultado em um outro equalizador caso queira. Após a aplicação de equalização já referenciada, dê uma ouvida em outras referências e também na própria música. Você poderá fazer ajustes dessa equalização mais artística para encontrar uma timbragem que esteja mais próxima da personalidade musical da banda ou do estilo musical. Ou seja, não é porque você tem a referência que o seu som tem que ficar igual à referência. Lembrando que a sua mix tem uma personalidade própria. Aquela música que você está fazendo tem uma personalidade própria que é da banda que gravou, né? E da produção que foi feita, dos arranjos. Você tem que respeitar isso. Nono passo. Em alguns estilos musicais, tipo rock moderno, trap, hip hop, reggaeton, EDM, etc., é quase obrigatório o uso de um equalizador de fase linear, tanto pela pegada e também pela textura que ele gera. Gera um som mais comercial, né? Ele também possibilitará você dar mais ganho de volume final. Pelo próprio processo do equalizador de fase linear, ele deixa o som mais firme, né? Consome mais processamento do computador, mas em masterização vale muito a pena você usar se encaixar nessa linha aqui. Então aconselho até para poder dar mais firmeza ao seu low-end na sua masterização. Há estilos musicais, como MPB, né? Tipo assim, no estilo musical de MPB, forró, sertanejo ou músicas mais regionais, o uso do equalizador de fase linear deve ser repensado, pois o mesmo tirará um pouco a organicidade da música. E esse pode não ser a proposta artística da banda ou da música. Por exemplo, MPB mais nordestino, o forró, eu acho que o próprio sertanejo, o MPB mineiro, algumas músicas mais indie, né? Atualmente eu estou fazendo masterizações do novo EP da banda Florais da Terra Quente, uma banda lá de Teresina, e uma banda muito boa de jovens, mas o estilo é mais indie, então eu não usaria, não teria como usar o equalizador de fase linear, que não encaixa, nem pela pegada, que eu não quero esse punch que ele dá, não que ele dá, que ele preserva, né? Que o equalizador de fase linear, ele preserva o som original, mas também pela textura que ele aplica, mais comercial, que não é o caso. 11º passo. Você poderá usar o equalizador em modo mid-side para intervenções artísticas em alguns casos, como por exemplo, cortar no mid na frequência 220 Hz aproximadamente, para diminuir o efeito muddiness da mix. Aumentar 1 Hz em 1 kHz no mid para trazer a voz do cantor mais à frente. E aumentar os médios e agudos nos sides para ter um pouco mais de volume dos overs ou dos keys, né? Porém, sempre em pequenos ganhos de volumes ou corte, para não comprometer muito, alterar muito o equilíbrio timbral da sua masterização. 12º passo. Existem emuladores e equalizadores dedicados para masterização, como o Manley Passive Massive da UAD, que simula o som analógico valvulado dos equalizadores Manley. Em alguns casos, essa pode ser uma boa opção, uma opção mais profissional, viu, pessoal? Quem está entrando aí na masterização profissional, é uma boa dica que eu dou para vocês, mas não uma única, né? 13º passo. Após o encaixe da equalização artística na sua masterização, procure analisar em volume baixo e ouvindo as referências para ver se há necessidade de um uso de um exciter ou simulação de som analógico. Caso haja,
busque o plugin que melhor encaixe nessa situação e o aplique. Para isso, escolha um plugin de marcas de renome, né, de boas marcas, pois o uso desse artefato requer algo de mais qualidade para não comprometer o resultado final, viu, pessoal? Masterização, você tem que trabalhar com plugins de qualidade, de marcas renomadas. Eu, de um modo geral, gosto muito do pessoal da T-Rex. Faber Filters são muito bons também. E tem plugins para masterizações dedicadas de outras marcas, como na própria plataforma Wavelab, tem os nativos dele. 14º passo. Em várias situações, você deverá usar o deesser. Use o Pass Frequency da Waves para encontrar essas regiões de sobras de S e aplique o plugin de correção ou de controle. Caso esteja masterizando um álbum, aí você é obrigado a usar o mesmo DS em todas as faixas, mesmo que eles não estejam atuando nas que não precisam, para você manter a mesma sonoridade do álbum. O uso do DS na master serve também para controlar os agudos ou os sons mais ardidos do overs, das vozes e dos hi-hats. Ou seja, pessoal, se você aplicou um DS, está fazendo um álbum e tem 2 ou 3 músicas e pegou essa, você vai ter que plugar o DS em todas as outras projetos de masterização das outras músicas. Porque senão você vai mudar o som das outras, né? Mesmo que você não use, deixe o threshold zerado, não use, mas você tem que plugar. Porque uma das funções da masterização é deixar a homogeneidade sonora. Você vai ouvir um álbum da primeira à última música, elas têm que soar parecido, tá bom? 15º passo. Nem sempre você é obrigado a usar um expansor de imagem em uma masterização. Ou porque a mix já veio com a imagem expandida. Para ter certeza, pergunte ao técnico de mixagem se ele usou e aproveite para saber o que mais ele usou na saída da LR da mix. Ou porque o estilo musical ou o caráter da música não permite o uso desse recurso. Músicas mais intimistas não exigem muita expansão de imagem. Por outro lado, músicas mais comerciais já permitem o seu uso mais extensivo na horizontal. Recomendo sempre usar em mono todas as frequências abaixo de 150 Hz. Nos médios, o uso de imagem vai depender da proposta comercial musical e das questões técnicas envolvidas. Acima de 3.000, você já poderá usar uma expansão com mais liberdade, mas sempre de olho no desalinhamento de fase dos instrumentos, para não perder muito volume em modo monofônico das peças expandidas. Tome cuidado que abaixo de 3.000 já começa a comprometer da defasagem, assim como eu falei agora. Abaixo de 150 Hz, você já pode deixar abaixo de 150 Hz, que é a região do low end, você já pode deixar em mono. Geralmente é 150 Hz, mas tome cuidado também com outro detalhe. Se você estiver fazendo uma masterização de uma música que tenha pianos nas laterais e esses pianos são graves, os 150 Hz em mono vai trazer os monos que deveriam estar nas laterais, nos sides, para o meio, se você deixar em 150 Hz. Então, quando tem instrumentação grave nas laterais, né, você tem que tomar cuidado, até percussões, algumas percussões, como congas, né? Você tem que tomar cuidado que às vezes 150 Hz não dá, você tem que deixar em 100 Hz. Senão, vai trazer do meio para o meio, das laterais para o meio, e vai ficar esquisita a sua masterização. Então, observe isso aí com mais cuidado. Então, pessoal, só aproveitar aqui para dizer o seguinte: vocês podem ficar à vontade para pegar o meu telefone, tá aí no meu perfil da Conecta, e tem também no nosso site, na nossa página no Facebook, e entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp para fazer perguntas que eu vou ajudar a esclarecer, tá bom? Tem no nosso site, www.promasterstudios.com/curso, tá lá o nosso contato, e você entra em contato e qualquer dúvida eu ajudo a esclarecer. 16º passo. Na parte de ganho de volumes final, temos o limiter, uma das etapas mais importantes da masterização em The Box e também complicada, principalmente por causa da guerra de volumes existente atualmente. Geralmente uso o Stealth da T-Rex, um plugin de som forte e firme, com um outsale lá na saída dele em menos 0,3 dB. Sempre inicio a busca desse volume final com um padrão de volume comercial em cada estilo na versão CD. Eu sei que CD está quase em desuso, mas eu ainda mantenho ele como busca de volume final, dependendo do estilo. Por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos. Sertanejo, menos 7 LUFS. Rock, Trash, menos 6 LUFS. MPB regional, menos 7,5 LUFS, menos 8, variando um pouquinho. Música Cisense, menos 9 LUFS. Claro que, de acordo com a plataforma digital, você vai ter que fazer as devidas alterações necessárias de volumes finais. Tipo YouTube, menos 13 LUFS, né? iTunes, menos 16 LUFS e por aí vai. Mas quando você se aproximar no valor de volume
final em LUFS da sua música, você poderá rever a sua compressão, pois pode acontecer de ter que apertar mais um pouco a redução de ganho de seu compressor lá atrás para dar mais firmeza ao som final. O contrário também tem que ser observado. Se você notar que o estilo musical não casa toda essa compressão que você está fazendo, você tem que reconsiderar, soltar um pouquinho mais o compressor. 17º passo. Não confie muito na leitura de volume de LUFS em tempo real. O correto é você fazer o balse e conferir o áudio balseado, que no caso da versão CD deve ser sempre conferindo, excluindo-se as introduções longas e de volumes baixos. Ou seja, se você for fazer toda a conferência em volume de CD, não de plataformas digitais, e sua música tem metade dela a introdução e a outra metade a massa de áudio mais forte, se você pegar tudo, a análise vai sair incorreta. Você tem que pegar a massa de áudio que interessa, senão vai dar um volume abaixo. Isso é um problema complicado em se tratando de CD, com músicas muito diferentes, com muita dinâmica. Não é fácil lidar com isso. Lembrando também que nas plataformas digitais, essas conferências serão feitas ou nos arquivos individuais na íntegra do áudio, ou, no caso de álbum, na leitura de todas as músicas do álbum inteiro, dando uma média de volume para todas as faixas e aplicando a devida normalização individual, caso necessária. 18º passo. No caso da masterização de álbum, use o volume da primeira música feita para referência de volume para as outras. Você pode abrir uma nova track separada na sua DAW e adicionar todas as músicas em linhas e vai ouvindo uma por uma, sempre conferindo a segunda, ou a terceira, ou a quarta pela primeira, que é a sua música principal de referência. Aqui, primeiro você escolheu para masterizar o álbum. Masterização de álbum, pessoal, não é tão simples. Masterizar uma música só até que é fácil, mas quando se trata já de masterizar um álbum, aí a coisa já meio que complica. Caso note alguma diferença de sinal, timbragem, compressão, vá anotando numa tabelinha, né? E após todas as análises, faça as devidas correções. Caso use o Wavelab, essa operação se torna mais fácil. Eu uso o Wavelab, pessoal, nas minhas masterizações de box, né? O Wavelab original, 9.5, recomendo que vocês, quem quiser tratar a masterização de forma mais profissional, que adquiram uma. Essas DAWs como Studio One, Pro Tools, Logic Audio, não são plataformas adequadas para masterização por questões operacionais também. 19º passo. Fazer as masterizações de todas as músicas de um álbum em um único projeto é desaconselhado. Faça as masterizações da primeira música e use o template dela para as outras músicas separadamente. Acho que nem precisa explicar, né, pessoal? Não dá certo botar todas as músicas num track só na sua DAW e achar que aquela masterização vai ser correta. Isso só funciona em shows ao vivo, né? Em apresentações em bares e restaurantes funciona, mas em disco de estúdio já não funciona não. 21º passo. Use um Master JIT na saída da sua master, caso tenha que reduzir o bitrate do seu áudio. Isso é obrigatório. 22º passo. Confira o resultado sonoro e musical em relação às suas referências de masterização em outros tipos de monitorizações, como celulares, fones de ouvidos, monitores auxiliares e etc. Isso ajuda a quebrar um pouco do seu envolvimento no processo. Então, pessoal, eu aconselho porque existe o envolvimento emocional e o envolvimento operacional. Então, só o fato de você ouvir num celular já dá uma quebrada no movimento operacional, por exemplo. Se você sair do seu ambiente e ouvir do seu celular na cozinha enquanto toma um café, retira um pouco essa conectividade, que em alguns momentos é prejudicial, principalmente nas suas análises. 23º passo. Quem trabalha com masterização tem que usar um subwoofer para análises mais profissionais e criteriosas do seu low-end. E de preferências com uma sala com acústica corrigida e também com monitores alinhados corretamente com softwares de correção e alinhamento. Eu uso o Sonarwork e essa correção foi feita online pelo amigo e técnico Pedro Martins, lá de Portugal, da Ilha da Madeira. Isso realmente fez uma grande diferença nos meus trabalhos, pessoal, de masterização musical. Tá? Então, aconselho. Inclusive, eu lancei um artigo aí nessa semana passada na revista Música e Mercado, acho que foi essa semana, e recomendo, quem não leu, acessar. Lá tem todos os plugins, eu faço uma análise, é uma compilação também de algumas reportagens, e também mostro lá, falo da minha experiência. Está tudo com imagem, com dados. Então, é uma reportagem nossa de os principais softwares de correção de acústicas do mercado. Então, recomendo que vocês vão lá na Música e Mercado e leiam essa reportagem para ter um maior entendimento do que eu estou falando aqui. Vamos lá, o 24º passo. O importante da masterização é, antes de tudo, manter o som original da banda.
busque sempre não comprometer ou alterar demasiadamente o som da mixagem. O papel da masterização é cristalizar o som da mix da banda ao ouvinte, fazer pequenas correções e adaptar o resultado final às devidas plataformas de execução. Ou seja, você não pode ter uma intervenção muito grande. Nos tempos de hoje, o papel da masterização é fazer correções da mixagem, ok? A adaptação às plataformas e também fazer com que as pessoas escutem de várias formas possíveis esse som. Por exemplo, se estiver escutando em volume baixo no celular, tem que escutar bem. Se estiver escutando no volume alto, tem que estar escutando bem. Se estiver escutando dentro do carro, tem que escutar bem. Se estiver escutando numa casa, numa balada, nos fones de ouvido, tem que estar escutando bem. Então, a masterização tem que se preocupar com toda essa gama de audição que o ouvinte vai ter. E sem falar que se for um álbum, tem que manter a homogeneidade do álbum. Tem a questão de metadados, que você tem que aplicar todos os metadados da forma correta. Quem faz isso é o Wavelab. Né? Você pode pôr, inclusive, quem mixou, quem masterizou, que estúdio gravou, os arranjos, tudo isso no Wavelab você tem essas condições. É um papel muito amplo de masterização nos tempos atuais. 25º passo. Também recomendo o uso de softwares dedicados para masterização em The Box. Eu uso o Wavelab. Bom, já falei aqui, já expliquei. Recomendo bastante. 26º passo. Masterizar em fones de ouvido não funciona bem. A resposta do low-end não será satisfatória para uma análise totalmente precisa e você terá que reconferir em monitores externos que deverão ter respostas razoavelmente planas, com subs para você sentir a energia dos graves em seu corpo em determinados estilos musicais, como rock, EDM, reggaeton, entre outros. Então, pessoal, tem pessoas que já têm uma estrutura, um estúdio estruturado com seus templates e trabalham sempre com aquela mesma linha de musical. Eles conseguem masterizar e mixar com fone de ouvido, como vocês veem aí no YouTube, grandes artistas, porque sempre trabalham com equipamentos de ponta, de primeira, recebem mixagens maravilhosas. Então, isso diminui bastante os erros, né? Bom, pessoal, essas foram algumas de minhas dicas, de experiências minhas que eu passei aqui de forma um pouco mais ampla, mas são experiências pessoais que eu passei aqui para você. Tudo que eu falei aqui são coisas que eu já testei, já reavaliei e já uso normalmente em minhas masterizações em The Box, tá ok? Eu queria, antes de tudo, agradecer mais uma vez ao pessoal da Conecta por esse evento maravilhoso online, por ter me convidado e ajudado a compartilhar essa minha experiência em áudio profissional a todos vocês e também o pessoal da Música e Mercado. Tá? E eu queria dar mais uma dica antes de encerrar minha participação por aqui nesse projeto. Quem tiver interessado em nossos cursos de mixagem e masterizações em The Box, acesse nosso site www.promasterstudio.com/cursos para mais informações. Lá também você tem o nosso número de celular para fazer um contato direto com a gente, para quem tiver interesse nos nossos cursos, ou também tirar alguma dúvida sobre a nossa live, o nosso workshop solo aqui no Conecta Projeto, tá bom? Então, muito obrigado à audiência de todos vocês e fiquem com Deus.